Seja bem-vindo ao curso de Análise Combinatória e Probabilidade da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Vinícius Barbosa de Paiva e sou seu professor neste curso. Nesse vídeo, nós vamos fazer aqui mais um exemplo sobre experimentos binomiais. Exemplo: o psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso, e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de um candidato errar uma resposta é 0,20. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta é... Bom, então o psicólogo aqui vai submeter, na verdade, aqui um candidato a um teste, né? Esse teste, na verdade, consiste aqui de 10 perguntas, e ele sabe que a probabilidade de um candidato errar uma resposta é de 0,20. Tá? E aí nós queremos determinar a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta. Foi falado que o teste termina na 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Ou seja, então, para que o teste termine na 5ª pergunta, é necessário que o candidato erre pela segunda vez na 5ª pergunta. Tá? Então, para que o teste termine na 5ª pergunta, é necessário que esse candidato erre pela segunda vez exatamente na 5ª pergunta. Só que quando ele for errar pela primeira vez, pode ser em qualquer uma das questões anteriores à 5ª. Desde que ele cometa o segundo erro exatamente na 5ª pergunta. Então, eu sei aqui que a probabilidade dele errar uma resposta é 0,20. Então, eu posso falar aqui o seguinte, A barra a probabilidade dele errar a pergunta é 0,2. Vou chamar de evento A probabilidade dele acertar a pergunta. Então, uma vez que a probabilidade de erro dele é 0,20, quer dizer que a probabilidade dele de acerto é 0,8. Agora, eu vou descrever aqui todas as possibilidades desse candidato errar exatamente na 5ª pergunta. Então, ou seja, aqui, para que o questionário acabe na 5ª pergunta, ele pode errar a primeira pergunta, acertar a segunda, terceira, quarta e errar a 5ª. Ele vai errar aqui pela segunda vez, Ou então, ele pode acertar, errar, acertar, acertar e errar. Ou então, acertar, acertar, errar, acertar e errar. Ou então, ele pode acertar, 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 errar e errar. Você pode ver aqui que nesses agrupamentos sempre tem 2 A barra, que significa que ele errou 2 vezes, e tem 3 A, sinal que ele acertou 3 vezes. Sendo que 1 A barra está exatamente aqui na 5ª posição, que é referente, na verdade, aqui à 5ª pergunta. Então, o que nós temos que fazer aqui agora é descobrir a probabilidade de cada um aqui desses agrupamentos. Tá? Então, estou calculando aqui a probabilidade do primeiro agrupamento, ou a do segundo, ou a do terceiro, ou a do quarto, ou a do quinto. E assim por diante. Na verdade, que 4 agrupamentos, né? 1, 2, 3, 4. Na verdade, são 5 perguntas. Então, estou calculando aqui a probabilidade de cada um desses agrupamentos. O meu ou eu vou somar. Agora, perceba que cada uma dessas probabilidades que eu tenho que calcular aqui, elas são probabilidades independentes. Ou seja,
Se ele errar ou acertar uma determinada questão, não vai influenciar na próxima questão. Ou seja, se ele errar na primeira questão, não quer dizer que ele vai errar ou acertar a segunda. Então, o que ele responde numa determinada questão não vai influenciar na outra. Então, na verdade, são eventos independentes. Então, por que eu estou chamando a atenção isso aqui para você? Ó? Como esses eventos aqui são independentes, quando nós abrirmos cada uma aqui desses parênteses numa multiplicação de probabilidade, tá? Você vai ver que cada uma dessas probabilidades aqui, ó, elas vão ser iguais. Por quê? Calcular aqui essa primeira probabilidade, como ela é independente, é calcular P de A barra, que multiplica P de A, que multiplica P de A, que multiplica P de A, que multiplica P de A barra. Então, você vai ver que, como aqui eu vou ter uma multiplicação de probabilidades, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, na verdade, eu tenho que todas essas probabilidades são iguais. Como aqui eu tenho um total aqui de 4 probabilidades, calcular essas 4 probabilidades nada mais é do que calcular apenas uma dessas probabilidades, pode ser qualquer uma delas, e multiplicar, na verdade, por 4. Eu vou escolher aqui calcular a primeira. E como aqui eu tenho 4 probabilidades, eu vou multiplicar aqui por 4. Então, eu vou chegar agora aqui e fazer o seguinte, ó. 4 que multiplica P de A barra, que multiplica P de A, que multiplica P de A, que multiplica P de A, que multiplica P de A barra. Agora eu vou proceder aqui com a minha substituição. Vai ficar 4 que multiplica probabilidade dele errar, 0,2. Dele acertar, 0,8, 0,8, 0,8. Que multiplica o P de A barra, que é 0,2. Quando nós resolvermos agora aqui, ó, eu tenho aqui decimais exatos, vai ficar 4 que multiplica 2 sobre 10, 8 sobre 10, 8 sobre 10, 8 sobre 10, 2 sobre 10. Eu vou fazer agora aqui é multiplicar o numerador e multiplicar o denominador. Nós vamos obter aqui, ó, 8.192 dividido por 100 mil. Como aqui eu tenho 5 zeros, vou andar com a vírgula aqui 5 casas para a esquerda. Vou obter 0,08192. Resposta, então, aqui para o nosso exercício, letra B de bola. Espero que você tenha acompanhado a resolução desse exemplo. Desejo a você sucesso na sua caminhada, bons estudos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.